noite a todos e todas. É uma alegria a gente estar aqui hoje com a Tânia, né? Ela vai nos abençoar e vai trazer para a gente uma experiência maravilhosa que ela tem na vida dela, que ela já conversou comigo, e foi uma conversa muito gostosa, que eu acho que vale muito a pena a gente multiplicar isso, até como um desafio pessoal para cada um de nós que acreditamos no Evangelho, que acreditamos na Palavra de Deus, que acreditamos que Jesus Cristo é o único Senhor. E aí, eu gostaria de apresentar, então, a Tânia Silva Nascimento, 59 anos, pedagoga, missionária e líder do Ministério de Missões da Igreja Peniel. Antes da gente começar a falar sobre isso, gostaria de pedir uma oração, né, para que o Senhor venha nos abençoar nesse momento, nessa noite, né, e que venha usar a Tânia de uma forma maravilhosa, né? Então vamos orar. Senhor, meu Deus, eu gostaria de colocar diante de Ti a vida da Tânia e toda a experiência que ela tem, usada por Ti, para que ela possa, através da fala, nos abençoar, tocar os nossos corações e despertar em nós todos os desejos que são do seu coração, que é o desejo de levar as boas novas, de ajudar as pessoas carentes, sofridas, que estão desesperançadas e que muitas ainda não ouviram falar de Ti e do Teu imenso amor. Que essa noite o Senhor derrame sobre nós a Sua paz, a Sua bênção e venha inundar os nossos corações de esperança e fortalecer-nos para que possamos enfrentar os desafios de um evangelismo num mundo com muitas barreiras e limitações. É em nome de Jesus que eu oro e eu entrego essa noite em Tuas mãos. Amém. Podemos, Joca? Sim. Podemos começar a falar? Pode começar. Tânia, você quer falar alguma coisa antes de eu começar a perguntar para você? Boa noite para todos. Obrigada aí por essa oportunidade, muito legal. E que o Senhor nos ajude, né? Aprender juntos, né? Então, e a gente vai começar falando, ouvindo de você, o que é o evangelismo urbano, especificamente. Como que é esse trabalho dentro das cidades, fora da igreja, né? E dentro dos grandes centros urbanos. Bom, evangelismo, né, vem da palavra evangelho, né? A gente começando bem da base mesmo da palavra, que evangelho significa boas novas, boas notícias de salvação, e um dos versículos que a gente lembra sempre a ordenança de Jesus, né? Ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, essa palavra evangelho é essa boa notícia. Então, o evangelismo urbano é você levar boa notícia aos centros urbanos, à cidade, né? E interessante que a experiência que eu tenho, a primeira experiência que eu tive que foi mais marcante na minha vida, né? A primeira que Deus começou mesmo a mexer meu coração nessa área, porque evangelizar, eu sempre evangelizei desde que eu entreguei meu coração para Jesus. Nós tivemos como família, nos convertemos e tivemos um discipulado com pessoas que também evangelizavam. Isso contou muito na nossa vida, mas eu
entreguei meu coração para Jesus e sempre evangelizava na escola, tenho amigos de escola que estão servindo o Senhor até hoje. E depois eu entreguei meu coração à vida missionária com 17 anos e eu sei que Deus tinha algo mais para minha vida. Trabalhei um tempo e chegou um momento também de parar com as atividades seculares e eu recebi um desafio que foi através do Rodrigues, que hoje é um dos pastores, né, na igreja que eu estou. Ele evangelizava ali perto da Avenida General Câmara, quem não sabe onde é, né, Zona Vermelha, vamos dizer assim, aqui da cidade de Santos, né? Em Santos, onde tem o maior porto da América Latina, né? Então, ele visitava uma família ali, e um dia ele me convidou para ficar com as crianças, que era uma rua sem saída pequena, tinha muitas crianças, e ele falou, Tânia, você não quer ficar com as crianças enquanto a gente evangeliza a família, faz discipulado? Eu falei, eu vou. Aí eu fui uma tarde, fiquei 5 anos. Nem teve uma identificação, né? Nada, imagina. Então, aí foi o primeiro contato que nós tivemos, porque a gente sempre passava, e estavam as meninas ali, não é? Hoje, né? 30 anos atrás, você chamava de prostitutas, hoje são as profissionais do sexo, é outra mudança que nós temos também, né, sociocultural. E ali, isso começou a incomodar o meu coração. Eu falei, nós precisamos fazer alguma coisa por essas meninas também, por essas moças, a maioria eram mulheres, né, homens também, mas a maioria mulheres. E nós começamos a estar nas madrugadas, só que antes nós ficamos 1 ano em oração, pedindo uma direção a Deus, o que fazer. E todas as semanas nós íamos dar assistência a essa família específica, nós não cessamos. Só que nós passávamos em oração, pegávamos carro emprestado para ficar na madrugada, a gente foi circulando ali em oração. E Deus foi trazendo as pessoas, né? Aí eu procurei meu pastor, falei para ele que eu gostaria de fazer algo também que fosse abrangente a outras igrejas que tivessem dispostas a fazer o mesmo tipo de evangelismo. E ele falou, Tânia, então vai. Eu falei, mas eu precisava de alguém para liderar essa equipe, o que você acha? Ele, então tá, tem alguém, você. Aí eu falei, tem você vai, vamos ver o que dá nisso, né? Eu falei, tá bom. E nós ficamos ali evangelizando, algumas pessoas realmente se comprometeram com o Senhor Jesus, entregaram as suas vidas. Nós começamos um grupo, chamávamos Grupos de Aconselhamento Peniel, para não ter nome igreja. E nesse grupo, aí eu procurei outras igrejas evangélicas, procurei outros pastores de Santos. Algumas igrejas nos ajudaram muito com equipes para as crianças. Depois, um senhor que se converteu ia com um caminhão lá, a gente colocava, naquele tempo tinha um grupo aqui de louvor, quem é da antiga, que não deve ser muito, não consigo ver todos que não estamos aí, Haja Paz, né? Que não sei se você lembra. E a gente frente o caminhão, né? E o Haja Paz ia lá, fazia adoração, era muito legal. Alguns bares, algumas coisas interessantes, né? Eu gostaria de... A memória vai trazendo, né? Não tem nada anotado, mas eu realmente... Deus está trazendo a memória. Nessa campanha de oração que nós fazíamos e nos evangelismos que nós começamos a fazer as abordagens, vários bares e boates fecharam e nunca mais abriram, porque eu já passei lá de carro, procurei os nomes do bar, e nós tivemos algumas estratégias, né? Aí que está o evangelismo urbano, você identificar, hoje se fala nas tribos urbanas que começaram, então, assim, quando você está numa cidade, não sei de que cidade as pessoas que estão nos acompanhando estão, mas você identificar aqueles grupos, não é? E você ter estratégias para alcançá-los especificamente, né? A gente vai no decorrer também falar um pouquinho sobre isso, né? Mas nosso começo foi assim, alcançando com o tradicional folhetinho, né? Nós tínhamos a literatura e nós estávamos ali, alugamos um salão, abríamos todas as sextas-feiras e nós falávamos, se você precisar bater um papo, vai ali, e a gente tinha plantão lá, direto, sempre estávamos lá. Porque não adiantava convidar para culto, o culto não ia virar naquele lugar. E nós éramos um número pequeno, umas 10 pessoas no começo, aí 3, 4
ficavam dentro do salão, os outros saíam nos bares, aí a gente pedia um refrigerante, a gente foi expulso dos bares, porque nós pedíamos um refrigerante, alguma coisa, na intenção de bater papo com as garçonetes, evangelizar, lógico, né? Então, tinha alguns bares que já, toda semana, aí ele já nos identificava. E teve um que chegou para mim e falou assim, olha, é o seguinte, dá para você sair daqui que eu não quero mais você conversando com as minhas meninas? Na cara dura, né? E eu falei, tudo bem. Então, nós saíamos, né, e deixávamos um folhetinho, assim, na hora que a gente ia pagar o refrigerante, enrolava um folheto e deixava ali, procura a gente nesse endereço. Então, essa foi a nossa estratégia para alcançar esse grupo específico, né? Então, o evangelismo urbano é você identificar o grupo sociocultural que você está vivendo e ter estratégias, e essa foi a nossa experiência, tem muita coisa, nós fomos até numa inauguração de um salão, de um rapaz que ele era homossexual, né? Não sei se a gente não pode falar desse jeito, vocês me ajudem. Você que... Sim, né? Mas nós fomos, mas olha a experiência que nós tivemos, interessante. Ele falou, eu vou alugar um salão, então, de beleza. Vocês iriam? Nós falamos, claro que nós iríamos. E nós fomos. Sabe o que aconteceu, gente? Nós fomos os únicos convidados da inauguração do salão dele. E quando ele chegou e espera, e aguarda, eu convidei tantos amigos. E no final, esse rapaz olhou para nós e falou assim, vocês verdadeiramente são meus amigos, porque todos que eu convidei não vieram. E o rapaz fez tanta coisa, sabe? Tanta de comes e bebes, achando que iria a rua inteira. E não foram, só nós estivemos ali. Então, ele viu Jesus através da nossa atitude. Então, assim, o evangelismo urbano é você realmente... Não tem barreira, não. Você tem que alcançar com a palavra de Deus. Não sei se eu... Não, deixa eu primeiro... Eu vou lembrar eu quero pedir para as experiências. pessoas manterem o microfone fechado nesse momento, né? E só o nosso fica aberto. E você foi falando, assim, e eu ia te perguntar isso. Em nenhum momento você você falou, vocês foram abordadas pelos comerciantes, por quê? Porque o trabalho, ele ia contra totalmente o objetivo daquela área, porque é uma área que predomina a prostituição, predomina as drogas, então os bares provavelmente deveriam ser ponto de drogas, e você chegar num terreno desse, extremamente delicado, e de encontro, bater de frente, porque você vai falar de Jesus, e a pessoa vai falar assim, meu, tá estragando meu negócio. Né? Assim, mas você falou que realmente teve esse momento. Teve esse momento. Outro momento, um detalhe que eu esqueci, eu não sei se o meu amigo Davi Amorim está aí, mas depois eu preciso, ele nem deve lembrar disso, mas como nós montamos essa estratégia de ter um grupo de aconselhamento, e eu falei, a gente precisa saber onde que é o hospital, polícia, se acontecer alguma coisa. E aí eu fui no primeiro DP antigamente, era na São Francisco, eu não sei se ainda funciona lá. Ainda funciona. Aí eu fui lá, marquei um horário com o delegado e conversei, falei, fiz junto com esse irmão, Rodrigues, nós fomos juntos lá, nós somos um grupo cristãos, nós queremos alcançar as pessoas com objetivo. Aí ele falou, realmente tem muitas drogas. Aí eu fiz uma carta nos apresentando, eu não tinha como deixar nome, porque a equipe mudava muito às vezes, né? As pessoas tinham seus compromissos, mas eu falei para ele, aquele que se apresentar como grupo de aconselhamento PNL faz parte da nossa equipe. Aí eu fiz 2 cópias, deixei uma cópia no primeiro DP dessa carta, e eu tive uma ocasião que eu procurei o Davi como advogado, não é? E eu falei, Davi, se acontecer alguma coisa, ele falou assim, olha, entra todo mundo no camburão e só se explica lá dentro da polícia. Mãe, fala aqui, tira o nome aqui. Não fala nada. Gente,
As pessoas falam assim, quem me conhece sabe que eu trabalhei na África, tudo fala assim, ai, você é tão corajosa. Eu falei, ô, Senhor sabe quanto tem de coragem aqui. E aí, Tânia, pode enfim, falar. não, o Davi explicou isso para mim e depois o que aconteceu? Eu tive uma audiência, porque nós evangelizamos uma moça e perguntamos se ela gostaria de estar indo para uma casa de recuperação. E ela falou assim, ai, eu não vou querer ir. Era sexta-feira que nós estávamos lá, depois nós voltamos numa visita na segunda e nós não encontramos. E a gente tinha essa identificação. Quando a pessoa desaparecia, ou estava internada, passou mal, que há muita gente HIV positivo, procura no Hospital Guilherme Álvaro, ou foi presa, procura no DP, né? Ou morreu, porque nós tivemos muitos, eu falo para vocês, muitos livramentos. Teve evangelismo que a gente só viu a bala assim, ó, passando, e assim, muito risco a gente correu ali naquela ocasião. Foi na década de 80? Na década de 89. Fiquei até o ano de 93 lá. E depois o trabalho continuou, né? Com o pastor Rodrigues, a Dulce, se tornou uma igreja que hoje não está mais lá, funciona no Macuco, Igreja Batista Peniel do Macuco, se originou lá. Mas concluindo a fala do Davi, eu fui procurar, essa moça estava presa, e eu fui visitá-la, ela estava no terceiro ali do lado da Santa Casa, eu fui visitá-la e ela estava com audiência marcada. E ela pediu para a gente avisar a mãe dela. A menina, na época, tinha 19 anos e a mãe não sabia. Ela estava um ano fora de casa, a mãe não sabia onde ela estava. E eu tive que ir comunicar a mãe. Tem até um fato interessante que nós fomos, eu e uma outra amiga, na época missionária comigo, quando nós chegamos lá em São Paulo, um lugar bem distante até, e a mãe veio atender, não vinha atender, demorou. E eu falei, essa mulher não quer atender a gente. E cachorro late, vem criança, olha assim, volta, vem outro, olha, volta. E eu falei para essa minha amiga, está acontecendo alguma coisa. E fiquei lá, né? E meu cabelo era bem comprido, com bastante cachos, né? E aí eu fiquei, daqui a pouco vem a senhora, pois não. Eu falei, olha, eu vim trazer notícia da sua filha. Quando eu falei o nome, ela, olha, me perdoa, porque eu estava demorando, porque essa semana eu soube que o meu marido estava com uma amante. E quem veio aqui olhar você me deu a descrição da amante. Aí eu me livrei de mais um tiro. Uma facada, uma pedrada, entendeu? Alguma coisa. Enfim, tinha audiência e a mãe falou, você iria comigo? Eu falei, iria. Você poderia depor a favor da minha filha? Eu falei, sim, porque ela queria e ela falou que ia pensar, que ia decidir, ela não queria ir naquele dia, na casa de recuperação. E aí eu procurei o Davi. Falei, Davi, você já sabe que nós estamos lá, como que eu faço? Ele, senta aqui. Aí eu, tá bom. Ó, o juiz, você só responde o que ele perguntar. E ele vai olhar muito filme para você e vai perguntar, conhece, não sei o que. E o Davi falou exatamente. Aí eu fui nessa O que aconteceu? Exatamente igual. A perna eu não sentia, mas ele perguntou, você conhece fulano? Sim. De onde você conhece? Tal lugar. Há quanto tempo? Tanto. Ela estava, você acompanhava? Sim. Ela tinha interesse de estar indo nessa casa? Sim. Obrigada. Está dispensada. Aí eu, mas, assim, ela depois foi um ano de 94, que saiu a pena dela, ela teve que cumprir uns anos de pena, outro casal ficou acompanhando, ela entrou em liberdade e nós depois perdemos o contato, mas ela realmente foi assistida até onde nós conseguimos, e eu fui para a Inglaterra em 94, então essa face do Davi, mais uns testemunhos que a gente viveu, né, dentro desse contexto, porque é muita droga também, né? Tânia, mas assim, eu tenho certeza que ela jamais esqueceu isso, né? Porque, assim, além da gente falar de Jesus, a gente tem que ter atitude de amor com o próximo, né? Porque, assim, a nossa atitude, ela fala, Sim. né? Nós somos imitadores, nós devemos ser imitadores, né? E é pelo amor. Eu entendo assim. Então, é a semente que ficou para ela, Sim. né?
E a gente falando assim de evangelismo urbano e tudo, tem uma pergunta que as pessoas foram ficando muito curiosas em relação ao tema, Ah, e aí tá. foram mandando perguntas, né? Vou ler para você. Assim, como a igreja ela busca atingir os diferentes grupos, as suas limitações de acesso e assim, e esses desafios. Como é que a igreja vê esses diferentes grupos? A gente conversou um pouco sobre esses vários grupos que a gente tem, esses segmentos que tem. Hoje em dia tem muitos, né? Grupos urbanos, tribos urbanos. Então, como que a igreja vê isso? Como são esses desafios? Como que vocês trabalham em relação a isso? Como ela tenta atingir esses grupos, porque são diferentes. Então, as estratégias também devem ser diferentes, não é isso? Conte pra gente. Eu creio que sim. O primeiro princípio, eu tenho anotado depois, se alguém desejar, vejo com vocês como mandar, mas eu tenho como pensamento a igreja em si, a igreja tem que conhecer a sua responsabilidade de anunciar as boas novas, não é? A base que eu entendo que impulsiona a gente é o amor de Deus, o amor que nos transformou, o poder do Senhor, porque, como diz Paulo, né, o Evangelho é o poder de Deus. Então, se não for no poder do Senhor, a gente não alcança, não tem estratégia, não tem algo que realmente isso venha funcionar de fato. Então, eu creio que a igreja tem que ter esses fatores que impulsionam, que é o amor a Deus, a sua experiência com o Senhor, o amor ao Senhor em primeiro lugar, o amor ao próximo. Isso vem mesmo como a gente chama aí, a gente fala na nossa linguagem, o carro-chefe, né? O amor e a responsabilidade de saber, como igreja, essa tarefa é um privilégio para nós. Os anjos desejaram estar fazendo e não estão. Então, assim, é uma mentalidade a ser trabalhada pela palavra de Deus na igreja. É o fundamental que eu creio. A palavra de Deus, em primeiro lugar, a igreja tendo essa consciência, sabe? De que essa responsabilidade não é do próximo. E, assim, também, ali, eu percebi sobre igreja, pensar individualmente na minha responsabilidade, porque hoje a gente trabalha muito, eu estou falando na minha experiência, na minha igreja, né? Eu estou vendo a Silvinha, né, missionária da gente lá em Caraguatatuba, né? De vez em quando muda aqui as fotos, eu consigo ver quem está. Então, o que acontece? É prova, nossa missionária lá, né? Sabe bem que eu vou estar falando. A gente gosta de impulsionar, trabalha na visão da igreja, na busca, na responsabilidade, a nível de corpo de Cristo, mas tudo começa quando eu olho para dentro do meu coração e vejo essa responsabilidade é minha, eu posso começar a fazer alguma coisa, né? Eu consigo fazer alguma coisa, né? Então, isso é algo que eu realmente entendo. Como atingir os grupos especificamente, eu fico assim pensando que tem coisa que é coisa doida que a gente faz. A gente está numa fase de pandemia, né? Eu tinha lembrado até algumas coisas nessa fase de pandemia, tantas coisas que eu vi as pessoas fazendo coisas diferentes. Por exemplo, tem um pastor nosso em Santa Catarina que ele colocou a geladeira no lado de fora, na calçada, e aí a esposa dele, a pastora Silmara, ela desafiou as pessoas. Se você fez arroz e você não comeu todo o arroz, põe numa vasilha de marmitex e traz para cá. E ela colocou lá. E depois ela foi avisando no bairro que quem não tivesse almoço aquele dia passasse lá para comer. E a geladeira nunca ficava vazia. As pessoas... atingir quem estava de baixa renda, não é? Quem não tinha condições de ter o alimento. Então, na cidade de Santos, nós tivemos uma igreja que serviu agora como posto de vacinação. A igreja num bairro chamado, eu não lembro o nome do bairro. Eu tomei vacina lá. Eu acho que aqui na Carvalho de Mendonça. Não, é Almeida de Moraes, em Santos. Mas na Carvalho também tem
uma igreja que é bem próxima à da UBS, que eu esqueci o nome, e também foi posto de vacinação, eu tomei vacina lá, eles fizeram um brechó no dia da vacina, então foi muito legal, porque tinha o pessoal da igreja participando e naquele momento da vacinação circulando por ali, enfim, integrando, sim, né? Sim. Então, teve esse lado de posto de vacinação. Essa mesma igreja, uma vez, na cidade de Santos, estavam com poucos doadores de sangue. E o pastor começou a mobilizar as pessoas e acho que um dia eles conseguiram revezar e levar 50 pessoas para doar sangue num dos hospitais, para fazer doação de sangue. Então, assim, estratégias em cada lugar, né? Os grupos diferenciados. Quando a gente fala de centro urbano, como a gente falou das tribos, sempre vão surgir novos, não é? Eu até vi um termo, não estou lembrando agora, vou ver se eu consigo lembrar até o final, que é uma das tribos que está agora pela internet, né? Que está viralizando pela internet. E é impressionante como sempre vão surgir novos. E a estratégia da igreja tem que ser o amor, porque o que fazer, Deus vai trazer à luz. E você vai ver. Parece, às vezes, eu até desafio, sabe, a nossa vida. Às vezes a gente fazer o que todo mundo está fazendo. Ah, não vou fazer porque o outro está fazendo. Por exemplo, nós também fazemos, hoje, que eu estou envolvida hoje com o Ministério de Promifins, Promifés, então a gente ia nas ruas antes da pandemia. Nós íamos às ruas fazer evangelismo com violão, com teatro e com peças infantis. Ah, não vamos fazer porque todos estão fazendo. Espera um pouquinho mais. Naquele lugar que você está, naquela praça, naquela cidade, tem alguém, uma vida vale mais que o mundo inteiro. Também é uma base de que nós precisamos ter na evangelização. Uma pessoa vale mais que o mundo inteiro. Então, Tânia, oi. conta pra gente, que eu gosto muito de ouvir, as ideias que vocês têm, que vocês fazem, que a criatividade divina, quando vocês saem assim, né, para ir fazer o evangelismo. Então, cada cidade que nós vamos, nós tentamos conversar, por exemplo, na época que eu comecei com o treinamento missionário, a gente sempre vê em destaque onde tem escola, se, por exemplo, uma escola está aberta para nós, a gente se apresenta na escola, nós falamos que a escola realmente pode ser um lugar onde a gente poderia dar palestra e falar. Aí você pergunta, você daria palestra? Não, não tenho a mínima noção de como fazer uma palestra sobre drogas, por exemplo, né? Ou então para adolescentes. Mas eu já vou conversar com a diretora pensando quem que eu vou colocar na enrascada, entendeu? Entendi. Quem me conhece está rindo, sabe que eu faço assim mesmo. Assim, a Tânia é fogo. Aí nós entramos numa cidade, aí eu ofereci a equipe para dar aula para as crianças. E tinha equipe, mas eu não sei. Eu falei, olha, a diretora deixou. Sabe que nós ficamos numa cidade, na cidade de Peruíbe. Nós ficamos 8 anos numa mesma escola. Ela deu 10 minutos em cada sala de aula para nós. Aí eu falei, 10 minutos dá para tocar uma musiquinha que criança ama, contar alguma história e já vai para outra sala. Então, nós íamos de sala em sala e nós ficamos 8 anos nessa escola ali, com certeza muitos frutos, nós temos famílias inteiras que se converteram. Então, eu olho aquela possibilidade, porta de mercado, panfletagem, entendeu? Agora a gente saiu recentemente com o megafone, nós saímos também aqui em São Vicente, em São Paulo, onde a gente está, os jovens foram com algumas bexigas e colocaram versículos dentro. Agora, na pandemia, como de máscara, estava junto nesse evangelismo, e algumas bexigas vermelhas, que é uma cor que quase ninguém enxerga, né? E foram todos com bexigas vermelhas, e aí foram e batiam nas casas. A senhora aceita uma bexiga? Aí a pessoa que aceitava, a senhora quer?
quer estourar aqui com a gente? Alguém já tinha um alfinetinho ali junto? Ah, vamos estourar. Tem uma mensagem para o seu coração. E as pessoas foram, teve gente que chorou, teve gente que esperou, pediu oração. Foi assim, algumas coisas, né? Teve um outro que nós paramos no semáforo, esse eu não estava, mas a gente tem também gravado, né, dos jovens da PNL Sede de São Vicente, eles no semáforo, olha, posso fazer uma oração? Muito rapidamente. Nós já fizemos evangelismo no verão, dando água para as pessoas, haja água, mas foi dando... Jesus é a água da vida, e assim foi. Se eu lembrar mais algum. E, assim, oração, ninguém rejeita, né? Ninguém rejeita, assim, você pode estar... A Cibele, ela outro dia colocou no grupo que ela estava... Cibele, você não quer contar? Você estava numa praça, não sei se era na Alemanha, e um casal parou e falou assim, a gente pode orar por você? E aí acabaram orando ali na praça, e aí depois seguiram, estava no meio da pandemia e tal. Enfim, então é muito bacana. E hoje em dia, se a gente for comparar a sociedade hoje, há 30 anos atrás, hoje em dia a gente tem um grau hard de sofrimento, né? Nós, profissionais da saúde mental, nós temos grandes desafios de atendimentos, porque tem muito sofrimento emocional, espiritual. Então, a questão da oração é uma questão extremamente importante, a questão de levar essa palavra. Ninguém rejeita oração, isso nós já aprendemos, ninguém rejeita oração, e é algo que a gente faz já há muito tempo, evangelismo em hospitais também, quando eram abertos. Você sabe que recentemente nós até tivemos uma experiência, um rapaz estava com Covid, e a esposa pediu para a gente orar na porta do hospital. E nesse hospital eu tenho uma amiga pessoal que ela é enfermeira, ela estava naquele hospital e ela já tinha mandado uma mensagem no meu privado, falou, Tânia, esse rapaz é só um milagre do Senhor. E a esposa falou, vamos lá orar? Falei, vamos, não só por ele, como por outros, por todos que estiverem lá. E nós fomos, oramos, algumas pessoas passavam na calçada e falaram, o que vocês estão fazendo? Nós estamos orando. Você aceita oração? Aceito. E nós ficamos orando por várias pessoas ali, e, para a glória de Deus, esse rapaz foi restaurado, já está com a gente no culto. E a enfermeira mandou outra mensagem, falou, Tânia, o médico falou que ele é um milagre. Esse rapaz é um milagre do Senhor. Nós pensávamos que nós íamos perder, não é? E nós temos feito isso, nós somos para a porta do CREI, eu mandei alguns vídeos, não sei se o Joca passaria, não sei, e tem foto também de iniciativas que nós tivemos aqui na cidade de São Vicente. O culto de oração a gente fechou na segunda-feira e nós fomos para as ruas, né? Tem o pastor Newton César, que ele é líder de evangelismo na igreja, e Deus, nosso pastor Newton desafiou ele, e nós fomos, a igreja ficou fechada, fomos um dia na frente do CREI, fomos outro dia na frente da Câmara. No CREI nós fomos e levamos lanche, colocamos pão com mortadela e fomos entregando para as pessoas que estavam ali. E interessante que também outras igrejas estavam fazendo, sabe? Esse é um mover que a gente está vendo que está acontecendo, esse é um lado bom. Outras pessoas também estão fazendo, mas a gente não deixou de fazer porque outros fizeram, nós obedecemos, né? E Deus pôs muito profundamente no coração desse pastor ser uma voz profética, fazer como um ato profético na nossa cidade. E graças a Deus que isso tem acontecido e a gente tem visto mudança. Muito legal. Falo demais. Tânia, não, tá ótimo. Tânia, Se tem uma quiser, eu posso colocar o vídeo para vocês verem. Ai, seria bom. Legal. Não conseguiram ver? Sim. O que nós estamos fazendo talvez possa parecer algo pequeno, sem efeito, mas no mundo espiritual isso tem muito efeito. É importante que nós estejamos atentos a tudo aquilo que nós estamos fazendo, porque há uma batalha acontecendo para que a igreja não avance, para que a igreja não saia das quatro paredes, para que a igreja deixe as coisas como estão.
Então nós precisamos, toda a nossa cidade, levantar altares de adoração, altares de louvor ao nosso Deus. Nós estamos aqui, Senhor, ó Pai, como soldados do Senhor, ó Pai. Nós entendemos que é tempo oportuno, Senhor, para nós declararmos que só o Senhor é Deus sobre essa cidade, ó Pai. Nós há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Nessa casa saem as leis, aqui dentro dessa casa muitas coisas da nossa cidade começam aqui dentro dessa casa. E essa é considerada a primeira Câmara das Américas. E nós, profeticamente, podemos dizer: Senhor, transforma a justiça do nosso país, transforma a justiça de São Vicente, que as nossas autoridades, elas venham ser cheias do temor do Senhor, e que tudo isso comece a acontecer na nossa cidade, que venha um mover do Senhor, um avivamento dos céus do Senhor sobre São Vicente. Quero que você levante tuas mãos, vamos levantar um clamor pela justiça do nosso país, da nossa nação, pela justiça em São Vicente, que venha a transformação, um avivamento dos céus sobre São Vicente, em nome de Jesus. Levante tuas mãos aí no teu lugar, comece a declarar: querido Espírito Santo, nós invocamos o teu nome nesse lugar, Senhor. Estabelecemos um altar de adoração a ti, Senhor. São Vicente é do Senhor Jesus. Amém. Obrigada, Joca. Imagina. Gente, eclésia, né? Sibeli tem falado isso. A igreja é fora da cidade, fora das quatro paredes mesmo, né? Deus nos chamou. Muito bonito. Me lembrou um episódio que eu estava vendo, estava acompanhando um tempo atrás, aquele rapaz, Lázaro, que fez várias... só um minutinho. Vocês lembram aquele rapaz que cometeu vários crimes e tal, e o pessoal se organizou, os policiais se organizaram num acampamento para fazer uma estratégia de capturá-lo. E a gente recebeu um vídeo, eu recebi um vídeo onde alguns irmãos, muitos, foram orar junto com os policiais. E eles passaram noites ali, pelo vídeo, orando para fortalecer. E tinha muito policial que era também cristão e se uniu ao grupo para que Deus providenciasse a resolução daquela situação. Né? É assim que a gente pensa. E
E é isso, é assim, é você ir para o encontro daqueles que necessitam. Sim. Agora, Tânia, tem uma pergunta que é assim, a gente pensando, vocês fazem a estratégia, vocês trazem. E aí, como é a inclusão dessa nova pessoa dentro do grupo da igreja, né? Como que tem esse acolhimento, considerando que a gente tem vários segmentos de grupos, Sim, né? E que muitas vezes eles não estão dentro da conformidade cristã, sim. Uhum. né? Como a igreja acolhe. Então, eu tive uma experiência. Primeiro, é algo que a gente pensa, eu tenho no meu coração, que os grupos socioculturais, eles vão mudar, a sociedade vai inserir novos conceitos, mas a palavra de Deus, ela não se move de métodos, não é? Ela se move de princípios, e princípios não mudam. Princípios não mudam, os métodos mudam, os princípios não. E na igreja, hoje, assim, abertamente, a igreja tem sido até atacada, que não aceita, né, o movimento LGBT e tantos outros grupos que têm surgido aqui, né. Eu vou contar a nossa experiência. Eu tive algumas experiências nessa área e a gente tem pessoas que estão conosco na igreja, inseridas, não é, até no corpo, no trabalho da igreja. E eu lembro que o poder da palavra de Deus, ela está acima de qualquer método, de qualquer mentalidade, qualquer, como que eu posso falar? Novas leis que surjam. Eu entendo isso. Eu estive numa cidade pregando aqui no litoral, uma ocasião, tinha duas meninas, bem jovenzinhas, pareciam até adolescentes. E eu ministrei a palavra naquele dia, depois eu fui embora. E depois de uns dias, depois do culto, eu conversei com elas, dava para ver que as duas eram um casal. E aí eu conversei bastante com uma delas e conversei com a outra, orei, ministrei a palavra, não falei absolutamente nada da maneira delas, se era um casal, se não era, eu não falei nada. Preguei a palavra de Deus e vim embora. Passado algumas semanas, nós tivemos uma reunião que nós temos de oração, né, uma vez por mês, e o missionário dessa cidade estava. E eu perguntei, eu falei, como foi? Como estão aquelas meninas tudo? E ele falou, Tânia, naquele dia, era um domingo, uma delas me procurou e falou que Deus falou no coração dela que ela tinha que voltar para a casa dos pais dela e deixar a cidade e deixar qualquer atividade que ela estava fazendo. E mudou de vida e foi embora e voltou para o seu... E eu não agredi, não ataquei, entendeu? Então, o poder da palavra está acima de qualquer intenção que a gente tenha. Na cidade que eu estou, o método que a gente usa para inserir as pessoas, nós trabalhamos com grupos pequenos, que são células. Isso ajuda bastante a gente quando a pessoa é nova. E nós temos também um grupo de integração. Quando alguém decide a vida, eu quero seguir Jesus, eu preciso ser acompanhada. Então, existe uma equipe de integração, tem uma irmã, uma missionária que ela é líder e ela é responsável. Então, ela já pega o telefone, ela já vai tentar falar na semana. E nós temos trabalhado em várias áreas, em orientar se precisa médico, porque às vezes a pessoa tem uma enfermidade, ela vai para a igreja, ou ela vai ouvir a palavra por aquela necessidade que ela tem, e ela vai ser alcançada, mas Deus pode curar? Pode. Eu dei o testemunho agora do menino que estava até internado com Covid. Deus pode curar? Pode. Mas a necessidade dela pode ser um agendamento que ela não está conseguindo e ela também precisa ser auxiliada. É sua área, você sabe bem disso, né? Seu trabalho. Então, assim, a igreja tenta, né? Nós não acertamos todas, mas eu sempre falo que na vida a gente não acerta todas, mas a gente erra menos. Então isso tem nos ajudado muito. Mas, olha, o amor, em primeiro lugar, amar essas pessoas, amar como elas estão, da maneira que elas estão,
A gente tem testemunho de pessoas que fisicamente estavam até mudadas no seu físico e se comprometeram com Jesus e elas mesmas falaram, essa prática eu não quero mais, não é mais para mim. Eu quero seguir. E seguir, estão seguindo, né? Então, eu tenho um outro testemunho rapidinho dentro disso. Nós tivemos um culto e uma amiga foi chamada para orar depois do culto, né? 2 moças vieram à frente, essas moças convidaram essa minha amiga pastora a pedir oração. Aí acabou o culto, ela foi numa sala e falou, vamos ali, eu vou orar por você. As meninas já tinham ouvido, né, o apelo, a oração e tudo mais. E as meninas tiraram uma aliança e falaram assim, que nós somos um casal, a gente gostaria que você abençoasse nossas alianças. E essa minha amiga falou, ela ia me chamar para orar junto, ela falou, Tânia, tu tinha que estar lá comigo. Eu falei, não, essa responsabilidade, Deus abençoe você. Enfim, e ela explicou, ela falou, olha, eu posso orar pela vida de vocês, eu posso orar por alguma necessidade que vocês tenham, eu vou orar. Mas essa prática nós não temos aqui nessa igreja. E explicou o porquê para elas, deixou bem claro na palavra de Deus, elas receberam a oração, guardaram a aliança e foram embora. Então, assim, eu creio que tem um caminho dos novos grupos, porque do jeito que a gente está numa sociedade líquida, né, como disse Bauman, né, eu acredito, não sei o primeiro nome, não quero dar gafe aqui no meu grupo English for Missions. Então, sociedade líquida, tudo, surgiram, todos os dias a gente tem alguma coisa nova. Eu costumo dizer, quando pensa que a gente ouviu algo novo, amanhã já tem outra coisa nova. E todas essas coisas vão vir confrontar a palavra de Deus, só que a palavra de Deus não muda e vai atingir, porque acima de tudo tem poder nessa palavra. É o que eu creio, né? Deixa eu te perguntar uma Sim, coisa. não sei se... A igreja, ela está preparada para aceitar esse processo de transformação individual que muitas vezes é lento, né? Porque assim, cada um tem o seu processo de transformação. Sim. Né? A gente conversou também sobre isso. Sim. Algumas pessoas estão muito mais disponíveis para Jesus, muito mais abertas, outras estão indo mais, né? Tem mais as suas limitações, são mais cercadas, são mais descrentes, mas querem estar perto, porque a gente tem todos os tipos. Sim. É muito importante essa integração, ela gera o que? Um discipulado. Existem pessoas que prontamente entregam a vida para Jesus e tem uma mudança radical, não é? Existem sim. Tem outras que não, que entregam suas vidas, querem o evangelho. Tem aquelas que querem simplesmente a tua atenção. Não é? E não querem nada com nada. Só que o nosso papel é andar, como diz a palavra, né? 1 a 2 milhas. E muito, na minha opinião, é muito importante a igreja estar preparada ou não. É complicado assim a gente dizer num contexto geral. Eu creio que a igreja brasileira existe um movimento muito grande acontecendo coisas boas em várias igrejas. A gente vê isoladamente uma ou outra sempre trabalhando. No contexto geral, eu creio que a igreja ela não tem ciência desse poder que Paulo fala lá, desse dínamo, não é? Que Paulo fala que está sobre nós, igreja, que a porta do inferno não vai prevalecer, que isso tem um sentido de avanço, a igreja avançando. Por que eu digo isso? A gente tem um número expressivo de evangélicos. Diz que, estatisticamente, eu creio que 30% da população do Brasil, nominalmente, se diz que está estatisticamente evangélica. Mas era para ter tanta disparidade. O que nós fazemos com as mensagens, os desafios que nós recebemos, todos os cultos, ou online, ou hoje voltando presencial. Então, eu trago mais uma vez o conceito igreja, a minha posição no corpo de Cristo,
porque eu creio que eu me posicionando, eu vou fazer diferença onde eu estou. E isso tem tudo a ver com quem chega na igreja. Eu tenho um desafio pessoal, Elis. Todos os cultos eu estou indo, a igreja que eu estou hoje é uma igreja grande, não é? Uma igreja que você tem quase 1000 pessoas assistindo os cultos, um culto de manhã, um culto à noite. Então, às vezes, eu não conheço todo mundo. Eu estou aqui na igreja agora de 2016 para cá, porque até 2016 eu viajava, mesmo no Brasil, mas viajava. Então, ainda não conheço todos. O que eu faço? Eu estou todos os cultos sentando perto de alguém que eu não conheço. Eu já encontrei pessoas que, desesperadas, como já citaram, né, também, que há perdidos dentro da igreja, há muitos, há muitos. Então, tem pessoas que estão ali, entendeu, interessadas. Tem uma que eu estou lembrando agora, como que a igreja estaria preparada. Olha o que aconteceu com uma moça que eu discipulava. Antes da gente no louvor, né, antes pandemia, vamos dar as mãos, né, na hora do louvor, pega a mão do seu irmão. Aí um cidadão pegou o número do telefone, deu na mão da menina, pegou a mão, falou, fala comigo aí depois do culto. A Cibele que gosta dessas coisas, né? Cibele gosta de rir, né? Menina, aí eu estava discipulando essa moça, né? Eu acredito que ela está até assistindo aí com a gente. Eu estava discipulando. E ela veio e trouxe. Por isso que eu linkei, sabe, a integração com o discipulado. Você acompanha, a pessoa vai confiar em você. Ela veio e trouxe, Tânia, mas ela estava tão brava, tão brava. Ela, olha isso daqui. Aí eu peguei, eu contei para o meu pastor, mas foi tão engraçado, porque no culto depois, meu pastor falou no púlpito. Tem gente que vem aqui para querer, mas eu deveria ter falado com você, viu? Pena que jogaram o número fora, porque eu ia te ligar. Porque eu entendo, a porta da igreja está aberta para todo mundo entrar. Agora, se você tem um cristão preparado, né, pessoas preparadas para a integração, para discipular, sabe? Pessoas abertas, cuidado, é um alerta que eu faço, né? Isso é para mim, para todos nós. É um alerta para nós, porque agora, pós-pandemia, glória a Deus, a igreja está aberta, vamos, né? Só que eu quero ficar restrita ainda, né? Não quero falar com ninguém, mesmo com máscara, eu não quero falar com ninguém. Dá para falar sim, dá para você ver, se não conhecer a pessoa, eu faço isso. Oi, sou eu, e põe a máscara de novo. Entendeu? É isso mesmo. Então, assim, a nível de igreja, eu penso que a gente trazendo a nossa responsabilidade pessoal, mas se a igreja brasileira estivesse preparado, as nossas disparidades em todos os níveis, socioeconômico, cultural, seriam menores. Por isso que nós clamamos por um avivamento. Eu creio que a gente tem que clamar mesmo por um avivamento, que ele chegue nessa nação, porque avivamento converte pessoas e essas pessoas não se conformam só em se converter, eles querem ser discipulados e eles querem fazer outros discípulos. Eu entendo dessa forma. Né? Já misturei todas as rodas. Não, eu penso que você está certa, assim, acho que a gente talvez tenha perdido um pouco essa questão de sair às ruas e aí acabamos que ficou muito reservado, muito, né, um individualismo, e, enfim, deixando de dar a nossa contrapartida, que é essencial para a vida do outro, né? Mas em cada lugar que nós passarmos, nós podemos deixar a nossa mensagem, seja do nosso trabalho, seja em qualquer lugar, né? Essa semana aconteceu um fato curioso comigo. Eu fui comprar pão e era uma padaria que estava pão muito barato. E a fila estava enorme, estava na rua, porque o pão é muito barato lá. E ela é no Gonzaga, então imagina, pão barato, né? Aí tinha na minha frente tinha uma mocinha que devia ter uns 13, 14 anos, assim. Aí daqui a pouco chegou uma senhora, ela abraçou a senhora, e tal, e eu olhando assim,
chegou, a avó pediu, eu vi que era a avó, pediu o pão e tal, foram para a fila do caixa e eu, como estava atrás, fui também para a fila do caixa. Aí ela, vó, compra um sorvete para mim? Aí a avó olhou e falou, não posso, não tenho dinheiro. Vó, custa R$3. R$3, vó. Era um de uva, daqui bom. Não, não, eu só tô com o dinheiro do ônibus, eu não posso. Aí ela pegou, tá bom, abraçou a avó, não ficou brava nem nada. Aí a avó saiu, aí eu fui pro caixa e falei para ela, pega o sorvete. Aí ela ficou, você tá falando que eu pegar o sorvete? Pega o sorvete, eu vou te dar o sorvete. Aí ela abriu um sorriso, assim, aí ela pegou o sorvete, aí ela virou para mim e falou assim, nossa, Deus te abençoe, mas Deus te abençoe muito. Eu achei tão lindo. Aí a moça do caixa ainda falou assim, nossa, eu fiquei assim, emocionada com isso, porque outro dia também, uma menina assim, 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 e aí eu fiquei com aquilo, daquela mocinha, e eu via que ela tinha um afeto, e aí ela me retribuir, nem um obrigado ela não falou, ela falou muito mais que um obrigado, ela falou que Deus me abençoasse, e para mim foi muito mais do que ai, obrigada, né? Então eu acho que o evangelho, ele faz parte do nosso sangue, do nosso ar, do nosso ser, do nosso perfume. Tem que ser, né? Tem que ser. E, enfim, chegou o grande momento da gente abrir os microfones para os nossos amigos perguntarem, falarem. Tem bastante. Tá chato só nós duas aqui conversando e todo mundo ouvindo. Eu não estou vendo todos, mas eu já vi a Raquel, né, que é a esposa do pastor Newton César, minha querida, a Milena, a Silvinha, o pessoal dos nossos missionários estão aí, que legal. Pessoal, vamos mostrar carinha para Tânia. O pessoal que está aí, agora vamos mostrar a cara. Vamos mostrar a cara. Boa noite, Tânia, que já é bom dia. Boa noite, bom dia, amiga. E eu escolhi uma musiquinha, só que eu estou rouca. Mas eu vou declamar com o nosso querido amigo, que você sabe quem declamava, Joãozinho, lá naquela casinha da Peniel. A Cibele é da época do barraquinho, quem é da Peniel. Então, essa música daqui, esse hino, ele é bem a sua carinha, Tânia, que diz assim: ó Pai, abre o meu coração, quero sentir pelas almas paixão, quero trabalhar e contribuir, quero ser um vaso usado por ti. Ó Pai, abre o meu coração. Amém. Muitos estão por aí a pedir, e eu aqui sem nada a fazer. Quero trabalhar e contribuir, quero ser um vaso usado por ti. Ó Pai, abre o meu coração. Eu já passei por Moçambique, eu já fui para os Estados Unidos, eu já fui para a Espanha, eu já passei por Baku, Azerbaijão. Eu já fui. E quando eu ia, eu conversava com a Tânia e falava assim, Tânia, me abençoa. E a Tânia falava, vamos nos encontrar para eu liberar o corpo. E a gente orava. Hoje eu estou na Alemanha, eu estou numa cidade, eu sou funcionária pública do governo alemão, eu continuo fazendo a minha missão e ganhando. E a Tânia fez parte disso. Porque quando as coisas acontecem, a gente mantém contato. Ora aí, amiga, ora aí, amiga, ora aí, amiga. A melhor amiga da Tânia, que eu sou quase amiga dessa melhor amiga,
Ai, essa Cibele. E a gente, quando a gente conversa, é como se fosse na época dos anos 80, aquelas meninas. Essa música é de 82, hein? A Janete lembra. Janete Cirilo. E é muito interessante porque o que você faz, qual é a continuidade que você dá com o seu chamado. E eu posso dizer para vocês que a Tânia é aquela menina que deu certo. Por que deu certo? Porque ela continua debaixo da graça. Ela continua pedindo, amiga, ora. Entendeu? Ela não é a super Tânia, a super missionária. Porque quem vê é uma mulher forte, uma menina forte. Como disse alguém, como que é? Maria, Maria. Mas ela está debaixo da graça. E eu tenho orgulho de ser amiga da Tânia e da melhor amiga dela, que me considera quase amiga, porque ela diz assim, a Tânia, sim, é minha melhor amiga, você é quase. E a gente se diverte até hoje. Então, que o Senhor continue te abençoando, te guardando, e aqueles que você um dia resgatou, que você trabalhou, que você investiu na vida deles, que você fez bolinho, que você levou salgadinhos da sua mãe. Verdade. Você caminhou junto. Continuem fazendo a diferença. E não são poucos. Não são poucos. Então, que o Senhor continue te abençoando e vamos celebrar a vida. Amém. Evangelismo foi o que nós aprendemos. Como a Elis mencionou, um dia eu estava no centro da cidade aqui de Wolfsburg, uma sexta-feira, e veio um casal de jovens. Nós podemos orar por você? Eu fiquei encantada. Por quê? Porque era o que a gente fazia. Entendeu? A gente fazia aquela abordagem, a queima-roupa. Entendeu? Surpreender as pessoas. E eu fui surpreendida. E depois eu também orei. Porque a gente nunca deixa, entendeu? Passar a oportunidade. E eu também orei por esses jovens. Que bênção. Então é isso aí, amiga. Agora está aberto. Quem quer fazer perguntas para a Tânia? Quem quer contar alguma experiência que estava ali junto com a Tânia? Cadê a turma? Não sei se a Raquel está aí ainda, que eu vi. Né? Raquel Lobato, esposa Mônica, Rose, Janete. Raquel, abre o microfone. Ih, Raquel. Assim a gente te ouve. Oi, desculpa. É que tá muita criança aqui em casa, tá muito barulho. Mas a família Lobato sempre teve muitas crianças, muita gente. Pois é, eu tenho muitos aqui, olha. Vamos lá. César. Ele tá aqui, ele tá na outra reunião aqui. Oh, meu Deus. Tá do meu lado na outra reunião. Eu tenho uma frase da Tânia que eu carrego comigo. Quem é você? Quem é você? Quem sou eu? Eu sou Raquel Lobato Pedroso, Sim, porque a gente tem pessoas de outros lugares. As pessoas sim, perdão. Conhecem. No momento eu sou da Igreja Sede, aqui em São Vicente. Congrego junto com a pastora Tânia, com a missionária Tânia. E estou no ministério há muito tempo, né? 40 anos que eu estou no ministério. E sempre acompanhei a pastora Tânia, a missionária Tânia, sempre para mim foi uma referência de missões, de evangelismo. Sempre tive a Tânia como base, né? Ela sabe disso. Quando ela estava no campo missionário, eu escrevia cartinha para ela, né?
Fala, eu era uma criança, eu tinha 8, 7 anos e eu falava, olha, quero ser como você, quero ser uma missionária como você. Vou para um local mais aqui, sem barulho. E tive uma oportunidade de fazer o centro de treinamento com a pastora Tânia. Ela foi minha líder, eu fui da 7ª equipe, Centro de Treinamento Missionário Peniel, eu participei. E eu aprendi uma coisa muito importante com ela, que pessoas são mais importantes do que coisas. Então, ela sempre falava, deixa de fazer o que você está fazendo e dê atenção para as pessoas, porque elas são as mais importantes. Então, hoje tem acho que 15 anos que eu terminei meu treinamento missionário e eu carrego isso comigo, né? Sou missionária da minha igreja também, trabalho junto com a Tânia ali, no Ministério Peniel, Igreja Peniel Sede, em São Vicente, e carrego isso comigo. As pessoas são mais importantes do que coisas. E eu sempre falo isso. Te amo, viu, Tânia? Também te amo. Deu para escutar, gente, o meu som? Claro, claro. Beleza. Perfeitamente. Mas tudo Super bem. obrigada, Raquel. Quem Nada, mais? Obrigada, Raquel. Tem outra Raquel aí de Portugal. Raquel Pinheiro. Olha que legal. Sim, eu Raquel aqui. Pinheiro. Sou Raquel, eu. um beijo, Raquelzinha. Um beijo, Raquel, para você e para os bebês. E para o Niltinho também. Pode deixar. Sim, a pastora Fala, Ana Raquel Bento. Pinheiro. Não, Onde olha, você está? como já falaram aí, eu estou em Portugal. Fiz o treinamento missionário também, ali com a pastora Tânia. Saudade do bolo verde que ela ia lá fazer para gente. Quem é do CTM sabe desse bolo, nossa. Olha, eu falava de você hoje mesmo, pastora, porque veio uma moça dormir aqui em casa hoje e a gente começou a conversar e eu descobri que ela era crente e missionária. E Deus mandou essa mulher aqui, não sei de onde. E a gente conversando sobre missões e tal, e ainda falei do treinamento missionário e das nossas viagens, do Promifé da vida, do Promifins lá, o último que eu fui em Caraguá, foi uma bênção. A gente lá, aquilo foi Deus que me levou lá naquele Promifins, porque eu já estava me preparando para vir para cá já, nem era mais para eu estar aí no Brasil. E Deus segurou todas as coisas para eu participar do evangelismo lá, para participar do último retiro, e foram meses que a gente se aproximou bem mais, né? Eu e a pastora Tânia, que eu não estava trabalhando até, então às vezes ela me arrastava para ir para casa de uns irmãos aí para ir orar, não sabia nem onde estava indo, mas vamos lá. Ela sempre empurrava para as coisas assim, que nem ela falou aí, ela sempre escalava alguém para enfiar nas coisas e vamos junto. E era sempre uma bênção. Eu vivi experiências incríveis assim na parte de missões e eu falo para todo mundo aqui hoje que eu conheço que o treinamento missionário ele foi uma preparação de Deus para esse momento que eu estou vivendo hoje. Eu me converti ali na sede com 15 anos e fiquei ali uns 10 anos até vir para cá. Fiz o treinamento missionário, fiquei 2 anos em missões e tudo que eu aprendi ali, hoje eu coloco em prática aqui, né? Hoje eu vejo, nossa, olha, isso Deus já me ensinou lá atrás. Quando eu fui para o treinamento missionário, eu lembro que quando eu fui para a parte prática, eu não conhecia ninguém, né? Não conhecia meus pastores, não conhecia meus líderes, quem ia morar comigo na casa, nem nada. E eu falava assim, meu Deus do céu, cadê a minha rede de apoio, né? Cadê os meus líderes que eu corro para eles ou vou ali, tipo, chorar no ombro deles e não tinha, né? E ali eu lembro que eu aprendia muito a depender de Deus. Foi colocando em prática tudo aquilo que eu tinha aprendido. E eu fiquei com medo quando eu falei, meu, vou para outro país. Todo mundo fala que Portugal é um país muito idólatra, muito frio para o evangelho, assim. E eu lembro que eu fiquei meses e meses orando pela minha vinda para cá. Eu ia para uma célula e eu falava, gente, vamos orar.
Vou morar pelos pastores que eu vou ter, vou morar pela casa que eu vou morar, pelos amigos que eu vou conhecer, porque eu preciso de pessoas, né? Eu preciso, querendo ou não, gente, Deus ele é o nosso sustento, mas a gente precisa de pessoas. E Deus atrasou bastante coisa ali, eu relutei bastante para vir. Até um dia que, eu nem sei se eu cheguei a contar isso para a pastora, mas teve um dia que ela pediu para a Isamanda, que é uma amiga nossa em comum, para acompanhar uma missionária que estava lá em Santos, né, no navio da OM, e a Isa tinha um trabalho para fazer aquele dia e jogou para mim, olha, amiga, tu conversa com todo mundo, faz amizade com todo mundo, vai lá, faz companhia para a missionária. Eu falei, tá bom, vou, né, não estou fazendo nada da vida, vou lá conhecer mais uma missionária. E fui, na maior inocência, a gente foi pro cinema, passamos uma tarde juntas, a Isa encontrou a gente depois também, super descontraído. Conversei com ela dessa oportunidade de vir para cá, né? E aí, do nada, assim, a gente conversando, e aí a missionária virou para mim e falou assim, Raquel, você só vai viver, tipo, Deus ele só vai te sustentar e cuidar de você se você permitir que ele faça isso. E ali eu entendi que era Deus falando, né, Raquel, para de querer se apoiar nos outros e vai, né, que eu vou te sustentar. E eu tenho vivido coisas incríveis, assim, desde que eu cheguei aqui. Glória a Deus, eu encontrei pastores incríveis, são portugueses, minha pastora é portuguesa, e eu vejo Deus, assim, de uma forma, estava até conversando com a irmã que está aqui em casa hoje, e graças a Deus eu encontrei uma igreja super avivada. A gente encontrei o evangelho que está crescendo, está fluindo aqui de uma forma que me surpreendeu. Eu falei assim, eu tenho cultos que parece que a presença de Deus é palpável aqui, sabe? E eu falei, glória a Deus, que a igreja está crescendo e que claro, é um país idólatra, tem muita gente que não sabe nem, nunca ouviu falar de Jesus, do que é o evangelho. Que vocês falaram aí que todo mundo aceita a oração, todo mundo aceita uma água. Vai fazer 2 anos que eu estou aqui e a gente fez um evangelismo com os jovens esses dias. Foi o primeiro que teve desde que eu cheguei. E as pessoas não aceitavam água, a gente estava dando e as pessoas não aceitavam. A gente foi numa praia que tem aqui, né? E a maioria falava, não, eu trouxe a minha, não precisa, dá para quem precisa, ou vai fazer falta. E colocavam empecilhos assim e não aceitavam. E no Brasil você dá uma pedra para a pessoa e ela aceita, né? Isso fica super feliz. Então, é uma realidade muito diferente, mas também a gente encontra pessoas que estão sedentas, assim, sabe? E que estão vivendo algo de Deus de forma inexplicável. E eu dou glória a Deus e sempre dou testemunho do meu treinamento missionário. E eu aprendi muita coisa. Eu aprendi muito ali conversando com a pastora, a gente saía para ir tomar um café às vezes. E nos últimos meses que eu fiquei aí, que eu não trabalhava, que eu me aproximei muito dela, eu tive a oportunidade de participar de Promidez, Promifé, Promifins. Fui visitar igrejas com ela, a pastora Tânia vai pregar não sei onde, vou lá junto com ela. E eu dou glória a Deus por isso, porque eu acompanhei de perto, assim, e hoje não podia deixar de estar aqui, ouvindo ela mais um pouquinho. Obrigada, Raquel. Raquel, em que lugar de Portugal você está? Eu estou no Porto. No Porto? Isso. Bom saber. Quando vier para Portugal, vou fazer uma visita. Quando você for para Sintra, vai lá fazer uma visita. Eu moro na Alemanha, mas eu casei na Conservatória de Sintra. Eu tô para ir lá. Também é culpa da Tânia, viu? Porque eu fui morar em Moçambique, eu fui contratada por uma organização americana, e eu falei assim, como que é Moçambique? A melhor amiga dela falava assim, não é teu perfil. Aí a Tânia falava assim, vai que eu te abençoo e vou te visitar. E eu fui. E foi. E chegando lá, eu cheguei em julho, em setembro, eu conheci meu esposo.
um chinês, porque o pai e a mãe chineses, mas ele nasceu em Moçambique e, como Moçambique foi colônia, né, colônia de Portugal, então, cidadão português, 3 em 1. E aí nos conhecemos, terminei o meu contrato, fomos para os Estados Unidos trabalhar, depois ele foi para o Brasil para conhecer minha família e resolvemos casar. Nos casamos na Conservatória de Sintra, em Portugal. Mas eu quero deixar... alguém mais quer falar? Alguém quer compartilhar alguma coisa do seu momento que teve? Porque a Tânia é aquela que envia e depois vai visitar. Vem me visitar, hein, pastora? Estou esperando. O Luiz Antônio, você está aí com o seu violão? Luiz Cachilé. Deve estar jantando. Fala, Zilmar. Zilmar, nós não estamos lhe ouvindo. Oi, tá me ouvindo? Tainá também tá aí, minha filha. Luiz Tá me Antônio. ouvindo? Sim, Oi. nós estamos lhe ouvindo, Luiz Antônio. É que eu tive que sair, eu tô em trânsito, eu tô no carro. Tudo bem, sem problema. Zilmar, fala. Abre o microfone, nós não estamos lhe ouvindo, Zilmar. Aí, Zilmar. Tudo bem. Alguma outra pessoa quer falar? Quer fazer alguma pergunta? Aproveita. O que vai acontecer? Gente, ajuda o Agora dá Zilmar. para ouvir? Sim, agora sim. Eu não sei, talvez é porque eu estava com fone de ouvido. O que você queria falar? Eu queria perguntar para a Tânia se ela venceu a língua inglesa, que ela brigava muito com o inglês. Se ela venceu. Still a battle. Battle. Still a battle. Não, venci, graças a Deus. Deus me presenteou, né? Na verdade, porque quando eu morei na Inglaterra, eu ganhei um curso de inglês, porque as minhas amigas, uma delas estava aí, a Janete Cirilo, foi me visitar lá e falou: você morando com um brasileiro dentro da Inglaterra, assistindo o culto em português, sabe quando você vai falar inglês? Nunca. Sabe aquele amigo que fala tudo assim na lata? Eram elas. Vera Montanini, que vocês conhecem, e Janete Cirilo. E, graças a Deus, eu consegui uma bolsa, eu ganhei presente, fui presenteada para estudar na Escola de Línguas, né, que a OM tinha no País de Gales, estudei, e depois, devido a ir trabalhar com a equipe da OM Internacional na África do Sul, eu tive que falar inglês, né? Então, Zilmar, eu digo que eu me comunico, tá? Se entendem o que eu falo, sem brincadeira. Mas hoje eu dou aula de inglês também, eu estou há 10 anos dando aula de inglês no Colégio Lobato, né? E tem sido um presente também para mim. Que bênção. Venci, graças a Deus. Que bênção. Esdras, quer falar alguma coisa? Pastor Esdras. Pastor Esdras Leão. Nosso querido Boa amigo. noite. Obrigado. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? E muito feliz com essa live. Que coisa espetacular, excelente, muito bom. Ver Tânia dando seu depoimento, seu testemunho, lembrando quando a gente se conheceu e mais lá na década de 80, para final de meados de 80, né? Foi realmente algo muito, muito importante. E eu fico muito feliz de saber que a experiência dessas décadas, né, acumulada ao longo dessas décadas, está gerando esse conteúdo tão especial. Estou muito edificado, muito contente, muito feliz e quero parabenizar mais uma vez aí o English for Mission, as iniciativas todas que
que está sendo uma benção, viu, Tânia? Parabéns, né? Sempre com a sua postura de simplicidade, né? Mas muito guerreira, né? Muito trabalhadora, muito um objetivo muito claro, e eu fico muito grato a Deus. E realmente a gente vê que o êxito do ministério não está desassociado de um conteúdo, de uma essência real, né? Que Deus abençoe, te fortaleça muito e abençoe todos os seus pares, todos que estão no Ministério da Peniel também, com esse tempo de convívio, de compartilhamento que você está trazendo. Obrigada. Tânia, o Esdras falou, né, do êxito ministerial. Fala um pouquinho para a gente como que está o Ministério Peniel. Porque vocês começaram numa casinha de madeira, que quando a gente cantava, ela balançava, chacoalhava. Como que está o Ministério Peniel hoje? Igrejas? O que vocês cresceram? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Então, assim, bem resumidamente, a Peniel, quando eu cheguei na Peniel, que eu me converti no ministério, quando eu cheguei, era ali, né? Era na cidade, no centro de Santos, na verdade, estava mudando para e depois nesse barraquinho que você conheceu. A Peniel, na verdade, começou através de 2 pastores, um que o English for Mission estava orando muito, que teve Covid, o pastor Valdemar, não é, Rocha, e ainda está em recuperação, e o pastor Laerte. Eles começaram esse ministério junto com um grupo de jovens que oravam numa livraria evangélica chamada Peniel, na ocasião. E quando eu cheguei, tinha um outro seminarista que era líder lá, esse seminarista deixou, e o pastor Newton, que hoje é o pastor Newton, né? Meu pastor, há 40 anos, né? Ele era o líder de jovens, e a igreja ficou na mão dele porque não tinha ninguém. E um senhor que acompanhou a gente, ele veio ficar na Peniel para estar do lado. O Newton tinha 19 anos, né? O pastor Newton tinha 19 anos nessa ocasião, e começou a igreja. Ele amava muito a evangelização. E quando foi no ano seguinte, né, ele começou a dar tempo integral. Em 84, nós mesmos pedimos a ordenação pastoral dele. Ele foi ordenado pastor e nós fomos aceitos na Convenção Batista Nacional. Na época, o pastor Ernesto Nini era presidente, e esse irmão que ficou ao lado do pastor Newton, na época, ainda, né, seminarista, tudo, ele falou: vamos nessa reunião, e apresentou, né, a igreja, e a igreja foi aceita para se filiar. Nós fazemos parte da Convenção Batista Nacional desde essa ocasião, e o pastor, ele liderava a igreja, e o que ele fazia é o que nós fazemos até hoje, não é? Evangelizar, oração e jejum. Oração sempre esteve em primeiro lugar. Hoje nós temos, como pastores, desde o primeiro missionário que a Peniel teve, nós sempre nos reuníamos em jejum e oração. E nós temos mensalmente uma reunião de oração, uma vez por mês, e uma reunião administrativa, que é onde nós prestamos relatório e tudo mais. E o chamado dele sempre foi implantação de igrejas, e assim Deus foi acrescentando, trazendo as pessoas. Algumas das nossas igrejas começaram com projetos missionários já, de evangelização, que é Promifins, Promipé, como nós temos uma igreja lá no Humaitá, começou no ano, acho que de 83, foi nossa primeira congregação, não é? Eu creio que começou no ano de 83, mais ou menos, e a gente começou com Promifé. Algumas famílias mudaram para lá, aí nós íamos para lá, dormíamos na escola e evangelizávamos, a gente fazia parte dessa equipe também, e assim que foi crescendo. E o Ministério Peniel, até hoje, ele está dessa mesma forma, não é? A gente oração, jejum, prestação de contas, não é? Hoje eu estou aqui, meu pastor sabe que eu estou fazendo essa live, ele tem ciência disso, nós sempre nos comunicamos, esse tem sido o nosso viver. E assim Deus foi plantando, até trazendo no coração dele esses projetos novos, não é? Nós temos um batismo na praia, que nós nos unimos e Deus colocou no coração dele sobre esse batismo. Nosso treinamento missionário, que a gente vai falar na próxima sexta-feira sobre missões, vou falar mais detalhadamente, foi algo que Deus plantou no coração dele também, e a gente começou esse treinamento. Então, a nossa base tem sido oração, jejum
e prestação de contas. Isso tem sido assim algo que, porque na oração, no jejum, a gente realmente ouve o Senhor e ser ministrado pela palavra de Deus. E eu quero até deixar aqui, né, dentro da área de evangelismo que nós falamos, a gente dedicar um tempo de orar por aquelas pessoas que estão próximas, para que Deus dê a estratégia e levante as pessoas. Às vezes, alguém que está nos acompanhando, você tem algo no seu coração, você está conseguindo ver um grupo urbano ali na cidade que você está, no lugar que você está, e não sabe por onde começar. Separe um tempo para ouvir Deus e peça que o Senhor coloque ao seu lado as pessoas certas que Ele vai colocar. Compartilhe com seu pastor, aquele que está aí caminhando junto aí numa igreja, e se não, conversa com a gente, nós vamos estar orando por você. Eu quero ser parceiro de oração para os novos projetos que Deus vai estar levantando através dessa live, eu creio, no nome de Jesus. Só para anunciar que próxima sexta. Na próxima sexta, né, nós vamos dar continuidade, mas nós vamos estar falando de missões e proporcionando um mini treinamento, né, para quem tiver um interesse. A Tânia vai estar nos abençoando, né, num âmbito mais mundial, né? Amém. Vamos sair um pouco do Brasil. E agradecendo, se alguém tiver mais alguma pergunta, tem mais alguma questão para ser colocada? Cibele, Joca, alguém mais? Eu estou vendo que tem 3 pessoas se divertindo. Então, sobre o nome da Silvia. Olha lá, o pessoal está rindo. Compartilha com a gente, quem são vocês? Abre o microfone. Isso. Oi. Não, tá tudo se escondendo agora aqui. Oi, pastora. Somos missionários de Caraguatatuba. Está o Daniel aqui. A Tainá. Dá para ver todo mundo? Dá. Dá para ver vocês 3, tudinho. E a gente achou que estava pegando só no meio. Não. Vocês estão felizes? Vocês estão felizes? Sim. Por quê? A gente está no centro da vontade de Deus, né? Quer ver alguém feliz é a pessoa estar no centro da vontade de Deus, né? Aí é o momento que a gente realmente está feliz, fazendo aquilo que alegra o coração de Deus, alegra o nosso coração também, né? E de onde vocês conhecem a Tânia? De onde vocês conhecem a Tânia? A Tânia! A Tânia, Jesus! histórico da Peniel. Pastora Tânia trocou minhas fraldas na casa da tia Analita. Entrega, tia Analita é a minha mãe, era minha mãe. Tânia é um exemplo para todo missionário, né? Todos nós que hoje somos missionários, a gente tem a Tânia como exemplo para a gente, né? Ela é aquela mulher, aquela missionária que a gente olhava e falava, opa, quero ser assim, né? É aquela pessoa que alimentava realmente missões no nosso coração, né? A Tânia, pastor Robertinho aí, né? Pilar, muitos que a gente ouviu lá de trás, né? A Soninha, né? A pastora Soninha. Então, assim, a gente sempre ouviu falar do trabalho deles, a gente sempre viu o trabalho deles, e isso foi o que foi aumentando o sonho no nosso coração, né? Então, eles são referência pra gente. Deus abençoe. Beijos. Que bom, missionários felizes, né? A gente espera os missionários felizes. Glória a Deus. Luiz Antônio. Luiz Antônio chegou? Sim, o Luiz Antônio já estava aí, só que ele estava no carro e tal. Não sei se ele agora está com violão. Luiz Antônio, mostra a carinha. E canta pra gente. Estou dirigindo. Então não tem como. Tá, fica para a próxima, Beijo. Fica para sexta que vem.
né? Então, acho que a gente podemos nos despedir. Sim, vamos Podemos. nos despedir. Quem vai, já que a Tânia foi referência, então hoje a Tânia orou por muitas pessoas. Então eu gostaria de pedir aquele trio ali da Silvia, o rapaz que diz que a Tânia trocou as fraldas dele, ele vai orar por ela. Abençoa a Tânia, por favor. Ô, glória. Amém. Que lindo. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos colocar a vida, Senhor, da pastora Tânia em Tuas mãos, Deus. Queremos colocar, Senhor, o chamado dela, Senhor, em Tuas mãos, Senhor. Que nenhum homem, Senhor, venha direcionar, Senhor, e bloquear aquilo que o Senhor tem para a vida da Tua filha, Deus. Mas que cada dia mais e mais, Senhor, as pessoas venham entender, Senhor, o chamado da Tua filha, aquilo, Senhor, que está no coração da Tua filha, Deus. Nós queremos, Senhor, colocar a vida dela em Tuas mãos, Senhor, que ela possa cada dia mais e mais estar sensível, Senhor, para escutar, compreender e viver aquilo que o Senhor quer trazer, Senhor, para a Tua igreja, Senhor, para escutar, viver e compreender, Senhor, aquilo que o Senhor quer trazer de ensinamento, Senhor, cada dia mais e mais para as nossas vidas, Deus. Guarda a vida dela, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor tem de sonho, de projeto para a vida dela, Senhor, ainda esse ano, Deus, porque nós cremos, Senhor, que Tu és o Deus do impossível, Pai, que ela não venha se calar, Senhor, com aquilo, Senhor, que é preciso trazer para a Tua igreja, Senhor, que cada dia mais, Senhor, ela venha ser, Senhor, um canal de bênção, Senhor, para ministrar, para ensinar, Senhor, pela vida dos próximos, Deus, que o Senhor possa a vida dela, Senhor, os sonhos dela, os projetos, Senhor, que ela tem apresentado diante de Ti, Senhor, que tudo aquilo, Senhor, que ela fez, Senhor, venha continuar, Senhor, crescendo no coração daqueles que ela alcançou, Senhor, que ela venha, Senhor, continuar sendo bênção, Senhor, para alcançar outras pessoas, Deus, que esse jeito dela de amar, de abraçar, Senhor, de guardar a vida, Senhor, das pessoas, venha cada dia mais e mais florescer dentro dela, Senhor, e que ela possa, Senhor, mais uma vez, Senhor, continuar sendo, Deus, esse instrumento em Tuas mãos, Senhor. Te agradecemos pela vida dela, Senhor, por tudo aquilo que ela já fez, Senhor, por tudo aquilo que ela ainda vai fazer, Senhor, nesse chamado, nesse ministério, Senhor, e que ela possa, meu Senhor, cada dia mais e mais, Deus, guardar e zelar pela vida das pessoas, instruir neste caminho, Senhor, que é o caminho correto a viver, meu Deus. Te agradecemos e te louvamos pela vida da pastora Tânia. Guarda, Senhor, a sua mente, o seu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Semana que vem, nós voltamos a nos reunir com o tema de missões, tá? Tá bom. Mais uma vez, muito obrigada, Tânia, que Deus te abençoe ricamente, escandalosamente. Oh, glória a Deus. Amém. E Amém. foi muito bom. Obrigada de coração. Obrigada a todos que participaram aí. Obrigada de coração por essa oportunidade. Vamos seguir Temos adiante. gente até da Bahia. Ó, sou de Salvador, Bahia, convidada por Janete Cirilo. Estou muito feliz em participar. Gratidão. Ilka Couto. Um abraço, Ilka. Abraço. Obrigada. Janete, Agora está aberto para bate-papo, para quem quiser conversar com a Tânia, falar alguma coisa, e encerramos a nossa live. Obrigada a todos que participaram e voltem na semana que vem, que nós vamos estar falando sobre missões, treinamento missionário, missões. A igreja lá fora. Fora das quatro paredes. Uhum. Obrigada, gente, de coração. Tânia, quer falar mais alguma coisa para fechar? Não, quero agradecer e vamos manter, essa é a nossa hora, é a hora de sermos igreja. A oportunidade chegou. Né? Vamos aproveitar. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos e até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Valeu. E continuem fazendo a obra. Isso aí. A diferença. Beijo. Beijo. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Elis. Imagina, Tânia. Obrigada, Toca.
Vamos nos falando aí. Elis vai ser convidada, vai falar na tarde missional aí um desses dias, hein, gente? Vocês vão conhecer Elis. Beijo, tchau, tchau. Tchau.